E essa igreja do terminal, que ficou conhecida, foi nesse tempo, nesse período, que igrejas começaram a surgir. Por exemplo, a igreja no litoral, através de um presbítero, um irmão querido, o Rubens, sua esposa Sônia, querida demais também, a família. Eles eram da nossa igreja em São Paulo, foram para o litoral, e nós começamos reuniões na casa dele. Ele tem uma imobiliária lá até hoje. Nós descíamos a serra, íamos pregar, Bertioga, região de Bertioga, Riviera de São Lourenço. Isso 98, 97, 98. E ali, testemunhos maravilhosos, né? Conversão, gente sendo transformada. Por exemplo, aquelas histórias que marcam, né? Tinha uma família, a esposa e duas filhas, elas participando da reunião, ali no escritório da imobiliária, de onde surgiram várias igrejas no litoral. Começou ali, pequenininho, né? Aquilo que não se pode ver se torna em algo que não se pode negar. Essa família sofria muito porque o marido era alcoólatra e várias vezes elas iam para a reunião, quando voltavam para casa, isso era noite da semana, quarta-feira à noite, o marido tinha trancado todas fora de casa. Mas perseveraram, participaram, e chegou um momento que sumiram, nós não vimos mais. Anos depois, um homem tocou no ombro da Sônia, esposa do Rubens, e perguntou para ela: a senhora não lembra de mim? E ela olhou e falou: não. E ele disse: eu sou o caseiro, seu vizinho ali, caseiro ali ao lado. Eu sou o marido lá daquela mulher, o pai daquelas meninas que deixava para fora. E ele contando que o testemunho delas, o trabalho que foi feito, a semente lançada, aquele homem se converteu. Se converteu, largou o vício, tempo maravilhoso. E dali então se tornou igreja, nós nos unimos com um trabalho também que estava começando, e dali outras igrejas surgiram. Na verdade, o ministério hoje, que é conhecido, Rocha Church, pastor Fred hoje está à frente, nasceu desse trabalho. E se o Rubens e a Sônia estiverem assistindo, um abraço, Rubens, Sônia, Deus abençoe. Lembranças incríveis, os batismos na praia. Foi um período também, nós começamos uma igreja no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, que na verdade eu e minha esposa, nós fomos para Ribeirão Preto, quase um ano trabalhando em Ribeirão, e foi o tempo quando nós voltamos, depois de um ano, que nós seguimos para o prédio próprio, que foi também, claro, aquelas histórias marcantes, né? De povo empenhado, como hoje, nesse 30º aniversário da igreja, nós estamos aí com o projeto Esdras para a compra do imóvel próprio da igreja. Nós, na época, fizemos o nosso primeiro projeto Esdras, né? Da Rocha Eterna, para adquirir um prédio ao lado. Nós estávamos procurando imóvel para sair de aluguel e nos foi oferecido. Até hoje, na verdade, eu não sei como que o vizinho soube, mas soube que nós estávamos procurando imóvel e veio nos oferecer. E nos ofereceu ali na altura do 585 da Avenida 19 de Janeiro, um imóvel, e foi um tempo de milagre. Tempo de milagre, nós demos uma proposta, foi aceita, fizemos o financiamento diretamente com o proprietário e nós fizemos uma reunião, me lembro bem, vendo o que cada um tinha para juntar o valor da entrada. O prédio na época eram 580 mil reais, algo assim, e a entrada eles estavam pedindo 80 mil e era muito dinheiro. Eu lembro, nós tínhamos que 18 mil guardados, não tinha dinheiro, e a saudosa irmã Graça, esposa do Abílio, o Abílio hoje mora em Mogi, a Graça nos ajudou e nos ajudou com o restante do recurso. E eu lembro que eu fui assim tremendo, né? Orando e tremendo, com todo o dinheiro para depositar no Banco Itaú, dentro de uma maleta, e misericórdia. Cheguei, graças a Deus,
depositei, e aí nós entramos na batalha de pagar, né? E eu lembro bem, quem é da época lembra, nós assumimos parcelas que iam além do valor arrecadado da igreja e intermediárias, que eram o triplo do valor que nós arrecadávamos. Foi passo de fé, passo de fé. Eu abri mão de salário, e isso eu conto para testemunho, né? Carros que nós demos, né? Eu tinha um carro, eu dei. O povo da nossa igreja sempre foi um povo generoso, e nós lutando ao longo de 3 anos para pagar esse prédio. E tem um episódio que também foi marcante. Toda semana toda semana de pagamento, né? Era uma guerra, porque, como eu disse, a gente não arrecadava o valor necessário. As entradas, enfim, não faziam frente ao valor das parcelas, né? Sem falar das intermediárias. E mais uma semana típica, nós não tínhamos todo o dinheiro, e eu trabalhando na rua, para não onerar a igreja, procurando vender algumas coisas, e eu, dessa irmã Graça, que trabalhava numa distribuidora de produtos cirúrgicos, ela conseguiu o quê? Lâminas de barbear, japonesas ótimas, né? Lâminas de aço. Mas eram tão boas que ninguém comprava, porque o valor delas era um pouco acima do mercado. Tinha um detalhe, eram lâminas mais específicas para cirurgia, né? Para depilar, vamos dizer assim, o paciente. A lâmina era mais para isso. Mas, na época, eu tentando, né, pagar as contas, peguei isso também para fazer. E vendendo lâmina, tentando vender, né? De porta em porta, e perfumaria, barbearia, cabeleireiro. E eu lembro que numa dessas semanas de pagamento da parcela, nós não tínhamos todo o dinheiro. E eu estava em Santo Amaro, tentando vender lá a lâmina, lâmina de aço, e eu levava umas caixas, né? E andando com aquilo, um sol de rachar que parecia que eu tinha enfiado a cabeça no micro-ondas, eu sempre falo isso. Ligado o micro-ondas e, né, deixado torrar a cabeça. Queimado do sol. E era uma quarta-feira, e nós tínhamos culto às quartas-feiras, né? Muito tempo conhecido como a famosa tarde da bênção. E eu, não vendendo nada, como normalmente acontecia, falei, quer saber, eu vou voltar para o culto. E aí eu peguei o ônibus, e sempre dinheiro muito curto, sempre ali levando algo para comer, na rua mesmo. Isso tudo hoje é um testemunho maravilhoso, né? Não importa, o tempo, a luta, o vale que você passe, você passa. O verbo é esse, você vai passar. E fui para o culto. Cheguei no culto e ainda peguei metade do culto. E tinha uma senhora, e essa senhora frequentemente estava lá e se vestia de maneira muito simples, e mal conversava, acabava o culto, ela levantava e ia embora. E justamente naquele dia, ela acabou o culto, me procurou e ela disse assim, pastor, que bom que o senhor está aqui, porque trabalhando fora, eu não participava desse culto da quarta-feira, né? Era mais as irmãs que faziam. Eu falei, ok, irmã, pois não. E ela veio dizer, falou, pastor, eu quero contribuir com um valor para a compra do prédio, Projeto Esdras. Eu falei, amém. E eu confesso que eu esperava um valor modesto, né? Porque a irmã parecia ser modesta, né? Uma vida modesta. Quando eu vi, ela veio com um valor que era, assim, essas histórias são desse jeito mesmo. Era o valor que a gente precisava. Eu falei, meu Deus, e eu já fiquei preocupado, era uma senhora de idade, eu fiquei preocupado que ela tinha, né, lá raspado as economias dela, o que os filhos iam dizer, já veio um monte de coisa na cabeça. Ainda disse para ela, irmã,
mas esse dinheiro não é um dinheiro seu aí, né? Um pé de meia, um dinheiro guardado para uma emergência. Seus filhos sabem, né? E ela disse com toda convicção, ela se transformou na minha frente, falou: pastor, esse dinheiro é meu, os meus filhos sabem o que eu faço e esse dinheiro eu recebi de Deus, eu senti de Deus de abençoar a nossa igreja. E aí fui eu que disse, né? Eu falei, graças a Deus que a irmã está aqui hoje. E histórias assim, frequentes. A igreja de Cristo é assim, né? É Deus intervindo com milagre, é Deus provendo. Quando você está no propósito, você está fazendo por algo maior, pela causa do Evangelho, para abençoar vidas. E Deus, ele honra, Deus, ele dirige, Deus, ele abençoa. E a história da Rocha é essa. Gente generosa, gente abençoadora, gente batalhadora, gente que deu de si, deu do seu dinheiro, do seu tempo. Quantas vezes ali nós mesmos, né, mexendo no prédio, em construção, meio que Neemias, né? O Neemias copeiro virou pedreiro, então sempre foi a nossa história. E eu citei aqui Graça, Bílio, citei Rubens, Sônia. Se eu continuar citando gente, eu vou esquecer de alguém. Muita gente valorosa, valiosa, gratos demais a Deus por vidas que Deus nos presenteou e tem presenteado a nossa igreja com irmãos e irmãs valorosos. E valorosos que partiram também ao longo da história da igreja, hoje estão com o Senhor, que conheceram Jesus conosco, ou chegaram de outras igrejas, tanta gente. E é uma história que eu sempre conto, que é ligada ainda a esse endereço do prédio próprio. Foi inaugurado, inclusive, em 2005, o culto em ações de graças ao Senhor, pagamento completo, temos fotos, incrível, é uma conquista maravilhosa para nós. E é uma história de uma moça chamada Silmara, eu sempre conto, porque a história dessa moça e da tia dela, essa história representa um resumo do Evangelho. Para mim, resume o que é o Evangelho. E a história é a seguinte: a Silmara chegou na igreja, conheceu Jesus, se batizou, ela tinha 40, 50 anos de idade, e muito preciosa, envolvida, abraçou aquelas pessoas que abraçam o Evangelho. E apareceu um câncer. E ela lutou muito tempo, eu me recordo, visitas que nós fazíamos, reuníamos um grupo, íamos orar com ela, e ela acabou falecendo. E como eu comentei, o prédio próprio foi adquirido em frente ali, o cemitério de Vila Formosa, era atravessar a avenida, você estava no cemitério. E nós estávamos ali no enterro dela, e uma senhora me cutucou, né? Tocou o ombro, e ela disse assim: o senhor é o pastor da igreja, né? E eu falei: sim. E ela contou. E eu não a reconheci, na verdade não conhecia. Ela, tia da Silmara, por isso estava lá no funeral. A Silmara convidou a tia, que estava com câncer, a participar de um culto. E eu não a conhecia porque ela esteve num culto de quinta-feira. Esses cultos de fé, que até hoje, as quintas-feiras, são os nossos encontros de fé. E aí, ela, num determinado momento ali da oração, por isso, eu falo para você, quando há um convite para ir à frente, receber a oração, para orar, falar de oração, falar do nome de Jesus, eu quero reforçar sempre isso. Há poder no nome de Jesus. A oração é poderosa, a fé é poderosa. O que aconteceu é que essa mulher, na época, ela me contando, ela estava com 40 e poucos quilos, o câncer assim, avançado. E aí ela foi curada.
ela foi curada milagrosamente. E ali ela me contando aquela história, porque ela não participou da igreja, era uma família que morava na Penha, enfim, acho que estava indo numa igreja da Penha, me contando aquela história no enterro da sobrinha, que morreu por causa de um câncer. E são aquelas perguntas que sempre aparecem. Por que Deus cura um, não cura outro? Mas eu digo, né, sempre que o Evangelho de Cristo, ele nos prepara para a eternidade, e enquanto a eternidade não chega, o Evangelho é poderoso para curar, para libertar, para transformar. E se chegar a hora, quando chegar a hora, a pessoa está preparada. Então essa história, né, de uma mesma família, de uma mesma circunstância, de uma mulher curada e outra mulher que morreu da mesma doença, da tia que foi curada, mas que conheceu o Evangelho, ganhou essa tia para Jesus. Então eu vejo, né, e sempre falo, é uma síntese do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é poder, o Evangelho de Cristo, ele liberta, cura, transforma, salva, e quando chega o momento, a pessoa está pronta para ir para a eternidade. Ainda, esse prédio tem muita história, lógico, né? O prédio em si e tudo que aconteceu, os anos que nós tivemos lá, uma senhora ficou cega, um acidente no banho, bateu a face, né, perto do olho, no registro do chuveiro, e descolou a retina. E ela já tinha, acho que, diabetes, e então já havia ali uma sensibilidade. E a Maria, esposa, eu acho que era José até, o irmão, o Jair. E o Jair trabalhava em restaurante, e ele sempre, muito cedo, levantava de madrugada, ou era uma lanchonete, muito cedo já aberta. E o que aconteceu é que, num culto de quinta-feira, ela recebeu oração do saudoso pastor Geraldo falecido, esposo da pastora Rita, hoje pastora lá na Rocha Carrão, a Soraya, pastor Flávio, Bruno, uma turma lá, os valentes estão ali também. Ele orou, e essa lembrança é muito, muito, muito clara, muito forte. Ele orou, era um homem de fé, e ela foi embora, não foi curada na hora. E na manhã seguinte o marido acordava cedo, acordou, e ela acordou também, e quando se deu conta, voltou a enxergar, completamente curada, enxergando perfeitamente. E eu conto isso porque um vídeo como esse, né, histórias como essa, a história da nossa igreja, a alegria nossa é essa, que a história da nossa igreja, com muita luta, dificuldade, mas ela reflete coisas assim maravilhosas do Evangelho. Cura, libertação, salvação, missões, trabalho social. Foi um tempo, e tem sido um tempo incrível, tempo em que Deus assim tem se manifestado de forma maravilhosa, e se manifestou através de vidas preciosas que hoje, né, estão com o Senhor, e um dia nós iremos nos encontrar com eles.